louvores ao nosso Senhor. Onde acharemos um Deus como tu, que nos perdoa e nos dá o seu amor? Onde acharemos um Deus como tu, que nos perdoa e nos dá o seu amor? Em sua glória louvemos ao Senhor, assim demos louvores ao nosso Senhor. Em sua glória louvemos ao Senhor, assim demos louvores ao nosso Senhor. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo se Ele é por mim? O Senhor é a minha paz e a minha salvação, de quem terei medo se Ele é por mim? Em sua glória louvemos ao Senhor, assim demos louvores ao nosso Senhor. Em sua glória louvemos ao Senhor, assim demos louvores ao nosso Senhor. Em sua glória louvemos ao Senhor, assim demos louvores ao nosso Senhor. Queridos e minhas queridas irmãs em Cristo, seja muito bem-vindo para esse nosso encontro virtual. Quero dizer que, assim como eu, Jesus também se alegra muito com sua presença, com o seu coração disponível e com a sua alma disponível para a presença dele. Seja bem-vindo você, seja bem-vinda a sua família, para esse momento que a gente tem para compartilhar a palavra de Deus e compartilhar esse maravilhoso amor que Ele depositou sobre nossa vida de uma maneira tão especial. Quero convidar você agora nesse momento para, junto com a sua família, pegar a sua Bíblia, para nós lermos um versículo que se localiza no livro de Isaías, o capítulo 61, versículos 10 e 11, que diz o seguinte: hino de louvor dos moradores de Jerusalém. Nós nos alegramos e cantamos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor, nosso Deus, fez. Ele nos vestiu com uma roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça e como uma noiva enfeitada com joias. Assim como a terra faz crescer as árvores e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação, e todas as nações cantarão hinos de louvores a Ele. Amém? Que o nosso coração possa estar aberto nesse momento, para nós receber esse amor incrível, com a presença desse Senhor e desse Deus incrível que nos ama de uma maneira tão especial. Eu convido a você nesse momento para que faça da tua casa, faça do teu corpo a igreja do Senhor. Permita que Ele faça morada dentro de ti, trabalhe na tua vida e que a sua família, o teu dia a dia, possa perceber essa luz incrível que vem do céu e trabalha a partir de nós para esse Deus que é tão maravilhoso na nossa vida. E que o nosso encontro possa ser abençoado por Deus, que a gente possa sentir a presença do Espírito Santo no nosso coração, nos aquecendo, nos recebendo do jeito que a gente é, nos perdoando e nos lavando de todos os nossos pecados. Que a gente possa ser sensível, que o nosso coração possa ser sensível nesse momento e em todos os dias e em todos os momentos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde a gente estiver, que a gente possa ter a sensibilidade do toque do Espírito Santo na nossa vida.
conforme a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça. Me dá a tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor, irei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Eu convido você agora, aí onde você está, aquietar o ambiente, aquietar o seu coração, curvar sua cabeça, fechar seus olhos para um momento de oração. Senhor de infinita bondade e misericórdia, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por teu infinito amor. Graças, Senhor meu Deus, derramada sobre nós de uma maneira tão especial, que nos ama, que nos aceita, que nos perdoa e que nos recebe todos os dias, ó Senhor, mesmo que a gente não mereça. Eu quero te dizer, Senhor, que sou imensamente grata por cada pessoa que nesse momento, Senhor meu Deus, está dedicando um tempo de louvor, de gratidão a Ti, Senhor. Esteja recebendo cada um, Senhor meu Deus, com sua particularidade, com suas preocupações, com seus problemas. Receba, Senhor meu Deus, cada um de braços abertos, Pai. Obrigado por nos aceitar e por nos amar, Senhor meu Deus, da maneira que a gente é, com as falhas que a gente tem. Obrigado, Senhor meu Deus, por ter dado a vida do Teu Filho, Senhor, para lavar os nossos pecados, para nos redimir, Senhor, e nos tornar nova criatura, Senhor. Quero Te louvar, eu quero Te agradecer, Senhor meu Deus, por que a dádiva da vida, Senhor meu Deus, é um presente sem tamanho, Senhor. Muito obrigado pela salvação, Pai, que é um presente dado a Ti, de Ti, Senhor, de uma maneira tão especial. Perdoa, Pai, as nossas falhas, Pai. Perdoa, Senhor meu Deus, aquilo que a gente era, mesmo sem intenção, Senhor Jesus. As nossas palavras ditas em momentos errados, ó Senhor meu Deus, as nossas atitudes, a intenção do nosso coração, que às vezes é pecaminosa, Senhor. Os nossos pensamentos errados, ó Senhor, estejas apagando tudo neste momento, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa gratidão, Senhor meu Deus, e toca-nos, ó Senhor meu Deus, para que o Teu amor, Pai, para que a Tua vida resplandeça sobre a nossa vida, Senhor. Que o nosso viver, Senhor, que o nosso falar, que o nosso agir, Senhor, possa ser um testemunho vivo, vindo direto de Ti, Senhor. Te louvo, Pai, e Te agradeço, Pai, pela oportunidade de fazer parte da Tua obra, pela oportunidade de fazer parte dos Teus filhos, Senhor. Recebe minha gratidão, recebe meu louvor, Senhor meu Deus, como uma grata serva Tua. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego esse momento de louvor a Ti. Amém. Amém, meus queridos. Que o restante da nossa programação também possa ser uma bênção.
sempre auxiliado. Se por ele eu for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja por caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, não demorarei a ida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes, porque o rei do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a esposa e os filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do perdão e pediu: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou o companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então, o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia, até que ele pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu lhe perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou, dizendo: É isso que meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Saudamos a você, nosso irmão, nossa irmã, com a palavra bíblica do salmista, no capítulo 119, versículo 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A partir da palavra bíblica que a Dandara nos trouxe à leitura, nós vimos que Pedro faz uma pergunta a Jesus sobre o perdão.
E a resposta que Jesus dá é contar a parábola sobre o credor incompassivo para dar continuidade a essa temática tão importante e tão profunda para a vida do ser humano. Quero fazer algumas considerações iniciais. Primeiro é que o número 7 na Bíblia sempre representa perfeição. E quando Pedro pergunta sobre a questão do perdão e sugere 7 vezes, Jesus diz 7 vezes 70, que significa haver perdão ilimitado. 3 questões que eu penso que todos nós temos consciência que é igual para todas as pessoas. A primeira delas é que a vida humana é limitada. A segunda delas é que todos somos pecadores. E a terceira é que outras pessoas irão pecar contra nós. Assim, todos nós somos liderados por pecadores e quando lideramos, também lideramos pecadores. Lembrando da história da Arca de Noé, quando Noé entra com sua família na Arca, ali estavam representados toda a humanidade e toda a criação de Deus. Ali estavam aqueles que eram salvos, demais experimentaram o juízo de Deus. Mas ali dentro da arca o cheiro era horrível. Talvez pior do que isso, só era do lado de fora onde o juízo de Deus estava sendo executado por causa da desobediência do povo. Mas no cristianismo nós encontramos uma solução para essa situação do pecado, que é o perdão. O perdão ele é crucial para a vida cristã, apesar de a própria natureza humana e o próprio diabo fazerem de tudo para que não exerçamos essa prática de perdoar o nosso próximo e de buscar o perdão do nosso próximo e do próprio Deus. No capítulo 18, que é parte do cenário completo, cenário mais amplo da nossa base bíblica para a pregação, nós percebemos que ele está envolto numa chave em três partes. A primeira delas começa com uma conversa com os discípulos, que entre eles dialogam para saber quem é maior, quem é mais importante no reino dos céus. E o capítulo termina falando do caráter que deve estar presente naqueles que buscam o reino de Deus e vivem a fé. E o miolo dessa palavra bíblica fala como nós devemos tratar aqueles que pecam, aqueles que caem, aqueles que se afastam de Deus. Não sabemos por que Pedro fez essa pergunta, mas sabemos que a resposta de Jesus não é uma resposta simplória, não é uma resposta vazia, mas sim tem muita consistência e muito a nos ensinar ainda no nosso tempo. Se nós olhamos, recorrendo mais uma vez ao livro de Gênesis, lá no capítulo 4, que inicia contando o relato do assassinato de Caim e Abel, de Caim que mata Abel, ali nós encontramos uma palavra de juízo contra Caim, que 7 vezes será vingada a morte de Abel. Mais tarde, umas 6 ou 7 gerações adiante, quando Lameque também pratica isso, nós vemos que o juízo contra ele é 70 vezes 7, 70 vezes maior. Esta é a frase que Jesus usa para responder à pergunta de Pedro, que o perdão deve ser sem limites. Divido as considerações sobre o perdão em 2 partes distintas. A primeira delas é por que não queremos perdoar, por que temos dificuldade de perdoar. E a segunda é por que devemos perdoar. Começamos então com por que não perdoamos. A primeira consideração que eu trago é porque nós achamos, porque nós temos o sentimento de vítima e não de pecadores. Nós pensamos que somos vítima da culpa da outra pessoa e não porque nós também somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Lembrando da leitura bíblica que nos serviu de base para esta pregação, nós temos a parábola que relata aquele servo que clama pelo perdão, pela misericórdia do seu patrão, pedindo mais prazo para pagar a sua dívida, mesmo que essa dívida era impagável. Quando encontra o colega, não age da mesma forma, porque esqueceu que também era devedor. Ao ver o seu próximo, teve o senso de que ele era vítima da dívida do seu conservo, que devia a ele o equivalente a 100 dias de trabalho.
e não se percebia da sua dívida que era impagável. O fato de sentir-se vítima levou a agir de uma forma violenta e sem limite contra o seu conservo. É assim que nós agimos quando temos esse sentimento de vítima e não nos damos conta de que somos pecadores. Muitas vezes nos achamos bom diante das pessoas que nos machucam, esquecemos de como era a nossa vida. Mas é o Evangelho que nos liberta e nos orienta e nos dá uma nova vida, uma nova esperança. O Evangelho nos mostra que nós somos devedores e que Deus nos perdoou, que Deus nos ama de forma incondicional, de forma imensa, de forma profunda. Jamais podemos acusar o nosso irmão e a nossa irmã da sua culpa, da sua dívida, porque nós também temos profunda dívida, profundo pecado. Na primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, temos escrito: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Segunda razão pela qual temos dificuldade de perdoar, porque achamos que o nosso próximo é mais pecador do que nós. Segunda razão, porque nos auto-justificamos assim como Adão e Eva também se justificaram. Adão deu a culpa a Eva e Eva projeta a culpa para a serpente. Por isso nós também aprendemos a transferir a culpa para os outros e não assumir o nosso pecado, a nossa culpa. O texto também nos mostra que aquele pecador que foi perdoado da sua dívida não teve piedade no seu coração em relação ao seu próximo. Desde o jardim do Éden era assim: o ser humano se considera juiz com o direito de julgar as outras pessoas, além de considerar-se também Deus. Terceira razão pela qual temos dificuldade de perdoar, porque nós exigimos a penalidade contra as outras pessoas e não somos nem um pouquinho misericordiosos. Queremos que o juízo seja estabelecido e a vingança possa acontecer. Por essa razão, nós temos sentimento de vingança e queremos que a culpa, o juízo ou a dívida seja cobrada com aumento. Para isso, a palavra bíblica de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, nos diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora queremos ir para a segunda parte da pregação. E ali nós encontramos a instrução de como perdoar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no contexto maior do Sermão do Monte, versículos 47 e 48, nós temos uma palavra de Jesus que diz: se saudais somente aos vossos irmãos, que fazeis a mais? Não fazem os gentios a mesma coisa? No versículo 48, portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Com isso, Jesus quer nos ensinar de que se nós apenas nos relacionamos bem com aqueles que temos amizade, boa convivência e partilhamos a fé, não temos nenhum testemunho importante a promover. Devemos exercer o perdão atrelado ao perdão que recebemos do próprio Deus, porque assim a graça de Deus tem nos alcançado. Nós precisamos compreender aquilo que Cristo fez para nos libertar do pecado e nos dar a salvação. No Salmo capítulo 103, versículo 10, diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O amor de Deus não é vingativo. O cuidado de Deus é para nos reconciliar. Deus quer que nós experimentemos a sua graça e a eternidade com Ele. Agir com misericórdia é agir prontamente de acordo com a vontade de Deus, a modelo do próprio Deus realizado em Jesus, que na sua misericórdia infinita vem ao nosso encontro e se entrega em sacrifício para nos reconciliar do pecado. E essa prontidão da ação da misericórdia deve ser parte também do nosso agir, do nosso testemunho cristão, da nossa vida de fé, da nossa espiritualidade. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32, e cito essa como última palavra bíblica nessa pregação, que diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
O perdão liberta, porque assim fomos perdoados pelo próprio Cristo, de quem recebemos o perdão de toda a nossa culpa, de todo o nosso pecado. Por isso, perdoe você também, porque você já foi perdoado. Amém. Convido para você confessar a fé como os cristãos dos primeiros tempos também o fizeram. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A seguir queremos ouvir o hino. Acompanhe. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. La, 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 la. La, 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 la. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Temos alguns avisos a comunicar. A partir do próximo final de semana retomaremos os cultos presenciais e serão realizados de acordo com o calendário de programação de cada comunidade. Até o final desse mês ainda continuaremos publicando um culto para você realizar o culto doméstico com a sua família. Os encontros de estudo bíblico sempre acontecerão nas terças-feiras à noite, às 19 horas, de forma virtual, assim como vínhamos fazendo durante todo o período da pandemia. Também queremos dizer que os cultos de ação de graça que não puderam ser realizados, agora podemos levar os envelopes nos cultos presenciais e fazer a nossa oferta de gratidão, reconhecendo que Deus nos tem abençoado, protegido e manifestado o seu cuidado e a sua providência abundantemente sobre a nossa vida.
Penso que os avisos que tínhamos a transmitir eram esses. Ainda lembramos que para participar dos cultos presenciais é importante o uso da máscara, no início do culto a aplicação do álcool em gel e também o distanciamento entre as pessoas. Convidamos agora para o momento de intercessão, pedimos que você possa curvar-se diante de Deus para orarmos. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por tudo que recebemos de Ti, acima de tudo pelo perdão que recebemos em Jesus Cristo. Pedimos a Tua ajuda para que nós também possamos prontamente perdoar, assim como fomos perdoados. Ajuda-nos a dar o testemunho cristão por onde nós andamos e em todos os lugares por onde nós circulamos. Também queremos orar pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão com preocupações, pelas pessoas que estão em dificuldade de relacionamento familiar. Também oramos, Senhor, pedindo pelas pessoas que estão frágeis. Pedimos, Senhor, que Tu as assista no Teu cuidado. Também queremos orar pedindo que Tu consoles as pessoas que estão enlutadas, que assim o Teu fortalecimento de fé e esperança possam ser renovados neles. E tudo mais oramos como Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda a sua mão para receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim finalizamos o culto de hoje, agradecendo por você nos ter acompanhado. Deixamos o convite para você realizar culto doméstico no próximo final de semana, quando enviaremos um novo culto. E também a participação dos cultos nas comunidades de acordo com o calendário. Agradecemos as pessoas que têm nos ajudado também na elaboração desse culto. Desejamos que Deus esteja abençoando cada um e cada uma, tenha um bom final de semana e que Deus esteja aguardando e abençoando também o trabalho e a vida familiar. Ainda para finalizar, ouvimos mais um hino. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem pra alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte do poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá força pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem
posso ver, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro